Já faz um tempo que eu estou querendo gravar um vídeo para falar sobre minha vida de professor aí no Brasil e por que eu desisti de ser professor no Brasil. E agora, com esse Dia dos Professores, o último, do dia 15 de outubro, achei que era uma boa época para falar disso. Bom, meu último emprego no Brasil foi numa escola em Osasco. Eu dava 42 aulas semanais, então você pode imaginar que era bem intenso, mas eram 42 aulas dentro da sala de aula, não é? Ou seja, eu tinha que preparar a aula, preparar provas, corrigir provas, e como eu dava aula de português, redação e literatura, a quantidade de coisas que eu precisava fazer extra classe era ainda mais absurda. Eu acho que o grande problema dos professores no Brasil, o que realmente prejudica muito o professor, uma das coisas é o salário, mas não é apenas isso. Hoje em dia, o professor na sala de aula, ele não é apenas educador. Exige-se dele que ele seja psicólogo, que ele seja babá, terapeuta de casais, porque tem os pais dos alunos. É muita cobrança em cima do professor e não há autonomia para que o professor possa tomar decisões, não é? O professor sempre está subjugado a outros. Eu entendo que numa empresa, não é? E uma escola de algum modo é uma empresa, precisa haver uma hierarquia no sentido empresarial, não é? A gente tem que responder ao coordenador, o coordenador responde ao diretor e assim por diante. Mas me incomodava muito que, da perspectiva do aluno, não é? Da perspectiva pedagógica, o professor também era subjugado, também fazia parte da casta mais baixa da hierarquia. Por exemplo, a gente tem que receber ordens dos diretores, dos coordenadores, dos alunos, dos pais dos alunos, dos monitores. Ou seja, todo mundo na escola tem mais autoridade do que o professor. Tanto é que às vezes já cansei de ver professores que às vezes não conseguem dar aula por conta da indisciplina e precisa chamar o coordenador ou então os monitores. Ou seja, até os monitores têm mais credibilidade do que os professores. E nada contra, eu sei que cada um tem o seu valor. Mas é muito estranho esse tipo de hierarquia, porque, pense só, é o professor que está ensinando, é o professor que gasta a maior parte do tempo com os alunos, não é? Agora, num cenário em que a culpa sempre é do professor, fica muito difícil. Eu já trabalhei numa escola, por exemplo, que um aluno teve eu tive uma queixa de um aluno e o aluno também deu uma queixa minha. E o que a coordenadora do ensino fundamental fez? Colocou eu e o aluno sentados aí em frente à sua mesa para um dizer o outro. Quer dizer, ela colocou, ela equiparou a minha palavra com a de um aluno de 10 anos de idade, né? E por mais que se pense que os alunos geralmente são anjinhos, são inocentes, não é. Uma criança, por menor que seja, eu dou aula, por exemplo, agora eu estou dando aula a crianças de 6 anos. E eu percebi que, por menor que seja, ela já sabe quais são o que para ela é conveniente. Ela vai agir conforme as suas conveniências, não é? E tudo bem, porque ela está em fase de maduração, ela ainda não tem desenvolvida todas as suas habilidades sociais e civis, não é? Mas a partir do momento que o aluno tem mais voz do que o professor, o pai tem mais voz do professor, então fica realmente complicado. Ainda mais agora que os professores estão cada vez mais desempenhando o papel de babá, não é? É como se a gente estivesse numa sala de aula para conter, e a maioria dos professores tem salas lotadas. Eu mesmo tinha, em média, 40 alunos por sala. Então é bem complicado. Como é que você vai manter calmas 40 crianças indisciplinadas, que elas sabem que por mais bagunça que elas fizerem, que independente do quão baixa for a sua nota, ela vai passar de ano. Então o professor, ao meu ver, ele fica sem recursos de lidar com esses alunos, não é?
Eu brinco que eu fiz faculdade de letras, mas não foi na Universidade dos X-Men. Eu não sou super-herói, não é? Nenhum professor é super-herói. Não tem como a gente salvar a educação do Brasil com giz. Então, eu acho que hoje um dos maiores problemas para os professores não é nem um salário baixo, não é nem a sobrecarga que se faz em cima dele, a sobrecarga pedagógica, né, que eu estou falando, mas o maior problema é realmente a desvalorização. A autoestima dos professores anda muito em baixa e eu acho muito difícil que essa autoestima melhore, porque a gente é desacreditado em todas as esferas da escola, não é? E muitas vezes os professores se sentem coagidos com os alunos. É como se a gente tivesse, numa sala de 40 alunos, 40 espiões, esperando apenas um deslize do professor para culpar o professor. E o professor é culpado. A gente não tem um apoio legítimo de nenhuma das partes. Nós estamos completamente sozinhos nessa. Outra coisa que também contribuiu para que eu desistisse de ser professor no Brasil era a alta carga tributária. De um mês de trabalho, não é? Eu dava uma semana inteira para pagar os impostos trabalhistas, não é? E aí eu fico pensando, você sabe o que é dar 42 aulas sofridas com alunos indisciplinados, tendo que ouvir abusos dos pais dos alunos, ter que ouvir sermões de coordenadores, de diretores, sofrer, não é? Com a voz, ficar se sentindo mal com a garganta porque o quadro ainda é em giz, que faz mal à maioria dos professores, e você ter todo esse trabalho para você dar uma semana inteira do seu trabalho para um governo que não lhe dá nada em retorno. Eu morava em São Paulo, ali na Barra Funda, e trabalhava em Osasco. Todos os dias eu pegava o trem ali da CPTM lotado, igual uma sardinha, não é? E quando eu chegava em Osasco, eu ainda tinha que pegar um ônibus para chegar à escola. Os ônibus, eu perdi a quantidade de vezes que os ônibus quebravam no meio do caminho. E para eu não chegar atrasado, se não desse tempo de aparecer outro ônibus, eu pegava um táxi, né? E aí eu fico me perguntando, mas que país é esse que todo mundo, inclusive o professor, paga uma imensidão de impostos, não é? Não tem nenhum retorno, e o professor é assim, dessa maneira, massacrado. Então, eu achava o cenário de uma maneira que não tinha melhoras. Eu estava completamente pessimista em relação a ser professor no Brasil, não é? Sem falar ainda que professor se tornou uma profissão de risco. E eu não falo nem daqueles professores que vão numa escola, na periferia, e o aluno agride o professor fisicamente, ou então dá um tiro no professor, como já aconteceu. Eu estou falando dos professores que têm realmente um trabalho de risco à saúde por conta do estresse. O estresse que o professor sofre é muito grande. Eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela trabalhava nessa mesma escola que eu, uma escola boa, que pagava bem, não é? Entre o cenário ruim, era uma das melhorzinhas, e ela um dia quase teve um infarto na sala de aula, chegou próxima de ter um infarto, porque ela se sentiu completamente desrespeitada, ela não conseguia falar na sala de aula. E isso não foi apenas uma vez, não é? Isso são anos de maus tratos para com o professor. Então, hoje em dia, realmente é perigoso ser professor. Eu, por exemplo, eu tive uma doença, não foi pelo estresse, mas eu acho que o estresse agravou. Então eu comecei a pensar qual é o propósito disso tudo. Será que vale a pena? Para mim não estava valendo a pena. Então, como eu não sou casado, não tenho filhos, eu resolvi dar um tempo, não é? Eu pedi demissão da última escola que eu trabalhei e decidi passar um tempo na Colômbia. E depois eu voltaria para tentar dar aula em alguma universidade, não é? Porque a gente tem o pensamento que as universidades pelo menos estão melhores, não é? Que a indisciplina também não é grande, o que não é verdade.
Durante o mestrado eu fiz estágio lá na PUC, na graduação da PUC, e eu via a indisciplina. E eu ficava realmente assim impactado de ver aquilo, porque, por exemplo, eu tinha uma coordenadora, uma orientadora, chamada Maria Aparecida Junqueira, que a mulher é assim, inteligentíssima, tem uma didática ótima, uma professora assim, poucas que tem no Brasil com o histórico que ela tem. E eu ficava realmente incomodado em ver ela parando a aula para poder ficar chamando a atenção de alunos. E não era só uma vez durante a aula, era sempre, parecia que ela estava parecendo que ela estava numa sexta série, não é? No sexto ano. Então, cada vez mais os alunos vão chegando mais imaturos na universidade. Já nas escolas, e eu estou aqui falando das escolas particulares, também está acontecendo um fenômeno que é muito complicado, que é o seguinte: os alunos estão com síndrome de Lady, eu falo, né, que estão com síndrome de Lady Kate. Eles acham que por estar pagando, e não é apenas o aluno. O pai do aluno também tem essa visão de que por ele estar pagando, a gente tem que servir ao seu filho, a gente tem que dar a nota que ele acha que ele merece, não é? E como eu já falei antes aqui, hoje em dia já não se reprova mais o aluno, então o professor fica sem recursos. E se o professor tenta reprovar um aluno, é muito capaz que o professor sofra alguma represália dentro da escola. Pensei muito que eu não era um bom professor. E eu acho que muitos professores pensam a mesma coisa. Será que a gente realmente tem vocação para isso? Será que é a gente que não está conseguindo? Daí é que vem a baixa autoestima. Mas isso passou quando eu fui para a Colômbia. Na Colômbia, eu fui apenas para passear, para conhecer, não é? Mas aí eu gostei tanto que eu acabei ficando e consegui ser professor lá de português para adultos, né? Para empresas, dava aula em empresas. E aí eu vi que sim, eu sou de fato um professor, eu tenho uma vocação. Agora, o tipo de trabalho que se estava pedindo para o professor ter no Brasil é que eu não estava preparado. E eu acho que ninguém está, né? Inclusive, lá na Colômbia, como professor, eu pagava menos impostos. Tem algumas profissões que pagam menos impostos, né? E o professor é uma delas. Não sei por que não fazem isso no Brasil. Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre como foi que eu consegui emprego de professor lá na Colômbia, né? Aqui também, em Portugal, também já estou trabalhando como professor. E eu vejo que sim, aqui nós temos mais autonomia, né? Os alunos têm mais respeito, têm disciplina? Tem. Mas o professor tem mais recursos. Então, assim, para terminar o vídeo, eu quero parabenizar todos os professores guerreiros que continuam, não é? E dizer para eles, olha, não tenha baixa autoestima e se tiver realmente muito pesado, procure outro trabalho, né? A gente brincava lá na sala dos professores, vamos entregar currículo nas Casas Bahia. E realmente eu vou dizer uma coisa para você, se você dá 30 aulas por semana, 40 aulas, não é, do ensino fundamental ao médio, pode ter certeza, qualquer outro trabalho é mais fácil do que isso. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar, é o meu relato. Se você curtiu, eu peço para você clicar aí, dar like, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.